Estou aqui já na nossa sala do Mulher.com para homenagear essas pessoas que arriscam a vida para salvar a vida de outras pessoas. Hoje, dia 2 de julho, é o Dia do Bombeiro. E eu estou recebendo aqui o Capitão Gobo e o Cabo Brito como parte dessa homenagem em nome de todos os bombeiros. Boa tarde de novo, bem-vindos ao Mulher.com. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renata. Parabéns tarde, pelo dia de vocês. Obrigado. Sei que vocês estão comemorando com o dia cheio, né, hoje? Hoje o dia está bem corrido. Diferente do dia a dia de vocês? Um pouquinho, viu? Porque são várias solicitações de entrevistas, né? O pessoal pedindo números, muitos amigos, parentes parabenizando a gente pelo dia. Que bom. Né? Legal. Me contem primeiro, assim, vou começar aqui com o Capitão Gobo, depois com o Cabo Brito também. Como é que vocês entraram para essa vida? De onde surgiu, assim, quero ser bombeiro? O sonho, né, de ajudar as pessoas, de ser útil para a sociedade, de fazer alguma coisa importante, de ser reconhecido. Acho que esse é um desejo que cresce no imaginário de muitas crianças e não era diferente comigo. Então, quando surgiu a oportunidade, a gente prestou o vestibular direcionado para isso e foi seguindo carreira aí. Estamos há mais de 24 anos já. Nossa, já, de serviço, trabalhando no dia a dia, nessa luta. Exatamente. Cabo Brito, como foi? Semelhante à história do capitão, desde criança eu queria ser bombeiro, via os caminhões com aquela sirene, um monte de luzinha piscando, ficava doido. E esse desejo foi amadurecendo na adolescência. Eu costumava ir até alguns quartéis que estavam próximos da minha casa, na zona norte de São Paulo. E quando surgiu a oportunidade, eu fiz o concurso para a Polícia Militar e depois consegui entrar no Corpo de Bombeiros aí. Estou até hoje, 14 anos na 14 anos, né? Vocês sabiam a fria que vocês estavam se metendo? Um pouquinho antes de entrar no ar. É um trabalho árduo e é um trabalho que tem que ser por amor mesmo, não é? Eu digo que o trabalho que o Cabo Brito desenvolve como educador público, né? Ele desenvolve o programa Bombeiro nas escolas, que ele planta os novos bombeiros, né? E o bombeiro, o ideal é que ele seja vocacionado. Eu acho que essa é a palavra, né? Assim como em muitas outras profissões, por exemplo, um padre, né, tem que ser vocacionado. O bombeiro tem que ser, porque ele tem que estar disposto a ser chamado qualquer dia, qualquer hora, entrar no incêndio, onde as pessoas estão correndo do perigo, a gente corre ao encontro do perigo, né? Então, é realmente uma vocação. A pessoa não pode pensar nela, tem que ser altruísta, né? Então, são qualidades, são prerrogativas que nascem com a pessoa, elas ou se desenvolvem ao longo da vida. E essa vocação, em parte, digo que o trabalho que o Cabo Brito desenvolve, né, com as crianças, ele traz para nós os vocacionados. Estamos plantando hoje, né, Brito? Os nossos bombeiros que vão estar com a gente daqui a 8, 10 anos, por aí. Os futuros bombeiros, né? A gente está vendo algumas fotos aí na tela e elas mostram uma parte do trabalho de vocês que é tão diversificado, né? Porque a gente pensa em bombeiro, a gente pensa em incêndio, mas tem muito mais, vocês fazem muito mais do que isso, né? Não tem rotina, né? Quando chove, a gente pega queda de árvore, acidente de trânsito, afogamentos, né? Quando está o tempo seco, como agora, nós temos incêndio de vegetação natural, né? Acidente de trânsito o ano inteiro. Então, rotina é uma palavra que não faz parte, né, do nosso vocabulário. Outro dia você está numa solenidade, por exemplo. Então, nós estamos sempre, cada dia é um dia diferente. Eu acho que esse dinamismo é uma das coisas mais interessantes para o nosso dia a dia. Uma das coisas que mais me deixa gratificado pelo trabalho. Não tem um dia igual ao outro. Não, exato. Cabo Brito, me conta como é esse trabalho então que você desenvolve na escola para trazer essa sementinha, né? Para quem sabe trazer aí futuros bombeiros. Bom, vamos lá. Eu desenvolvo esse trabalho na região, que é o nosso primeiro subgrupamento do 19º grupamento, né? Que envolve 9 cidades. Então eu vou nas escolas da região
e desenvolvo um trabalho de 4 aulas, uma aula por semana. E depois tem uma formatura que a gente faz, né? Então, durante essas 4 aulas, esses 4 encontros, nós falamos sobre trote, né? Sobre o perigo do trote, que o trote é crime, que ele pode prejudicar outras vidas que estão necessitando do trabalho do bombeiro. Falamos sobre rota de fuga, como que eu devo escapar de um incêndio, se estiver pegando fogo na minha casa. Explico para as crianças sobre isso. Falamos sobre segurança doméstica, né? Como evitar um incêndio, um acidente. Porque um incêndio grande geralmente começa de um pequeno foco, de um descuido, de uma coisa que às vezes a pessoa deixa passar assim, batido, né? E começa o incêndio. Ah, nunca aconteceu nada comigo, tal, é sempre assim que eu atuo, que eu deixo a minha casa. Mas tem uma hora que, inclusive, o bombeiro é chamado nessas exceções. Né? Nunca aconteceu durante 10 anos. Hoje aconteceu. Hoje aconteceu. É aí que o bombeiro é chamado. Então, a gente trabalha em cima da prevenção do programa Bombeiro na Escola. E, além disso, também sobre afogamento, acidentes no trânsito, como evitar, usar o cinto. Crianças de 4º ano, então, em média de 9 e 10 anos de idade, né? E aí você leva todo o aparato lá, leva aquela roupa, né, bem característica. Isso, apresentar a roupa, o nosso EPI de incêndio, né, o capacete e tal, a gente faz uma brincadeira. É bem legal, as crianças gostam. E finalizamos com uma formatura, que seria um 5º encontro, né, em que elas ganham um certificado. É maravilhoso, as crianças E todo esse ritual, né, até da formatura, deve ser muito legal para as crianças, para trazer isso também, né, assim, essa responsabilidade também. Exatamente. Poxa, agora eu sei prevenir. Com E certeza. levar isso para casa. Levar para casa, que isso daí é o mais importante. Eles pegarem essas informações, levar para o seio familiar, né? Para que a família também fique alerta quanto a isso. Então, na formatura, é muito legal você ver um familiar vindo, parabéns, Cabo Brito. O meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, falou sobre aquilo ali que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que melhorar. E a partir daquele momento, eu resolvi mudar de atitude, resolvi trocar uma mangueira do botijão de gás que estava vencido, o registro. Então, essas pequenas atitudes que ajudam a evitar acidentes, incêndios, né? É importante ressaltar que no trabalho, né, desenvolvido por nós com a educação pública, a gente não estimula de forma alguma que a criança vá ao encontro do perigo, que ela atue na ocorrência, né? A criança não tem o discernimento suficiente, ainda não está preparada para isso. Toda atuação de bombeiro envolve riscos físicos, químicos, biológicos, né? Às vezes até invisíveis. Então, de forma alguma, né, em nenhum momento, a gente estimula a criança a atuar na ocorrência, né? A tentar por ela mesma extinguir. Não, o nosso trabalho é preventivo. É óbvio que a criança ter contato com o EPI, isso traz a mágica, né? Sim. Né? Isso traz o glamour da aula. O imaginário, né? O Acho que é o imaginário imaginário de toda justo. criança do que é ser um bombeiro. Né? Mas é importante destacar esse foco, né? Que o Corpo de Bombeiros não estimula de forma alguma, inclusive a gente faz o contrário, né? A gente ensina a criança a identificar o perigo e correr dele, acionar o 93, né? O Corpo de Bombeiros pelo 93 e acionar um adulto, né? Um responsável para que ele tome, se for possível, alguma providência. Mas acho que é legal isso, né? Primeiro é plantar essa sementinha e de repente formar ali futuros bombeiros, porque uma coisa é a gente vê um caminhão na rua, um bombeiro na rua, outra coisa é ter contato direto, né? Com alguém que atua de verdade ali no dia a dia, que pode contar como é o dia a dia. Então, acho que isso é muito legal para a criança. E essa parte da prevenção, de levar para casa, né? Como o Cabo Brito falou. Ah, parabéns, pelo que meu neto falou, eu mudei uma atitude ali na minha casa. Evitou talvez uma possível ocorrência de vocês precisarem ir até aquela residência. Exatamente. É a conscientização da criança, né? E às vezes é difícil até mensurar o resultado das ocorrências que poderiam acontecer e diante do trabalho prevencionista ela não aconteceu. Então é difícil ter isso em números. Então os números que a gente tem são de pessoas que a gente atende, dos formandos, do número de crianças que foram atendidas por esse programa. Isso que o Brito faz isso
nas 9 cidades que a gente está trabalhando. Mas tem outros colegas dele que fazem isso em outras cidades. Esse é um programa estadual, né? Difundido em todas as cidades que têm base de bombeiros no estado. E a ideia nossa, né, que o nosso ideal seria que todas as crianças nessa faixa etária pudessem ter essa oportunidade. Mas ainda não chegamos lá, mas estamos quase. Se alguma escola estiver assistindo a gente e quiser levar o Cabo Brito para lá, qual meio? Como que consegue contatar vocês? É só entrar em contato pelo e-mail 19gb1sgb@policiamilitar.sp.gov.br. Detalhe, né, tem que ser alguma escola da região de Jundiaí. Caso contrário, ao invés do primeiro SGB, coloca segundo SGB, que é a região de Bragança. Acredito que a rede aqui não pegue lá, né? Bragança? Pegue. Acho que estamos em Bragança. É? Estamos em rede nacional. É. Então tem gente do Brasil então inteiro assistindo a maravilha. gente. Show de bola. Mas Quem sabe se leva não para for da outros nossa estados área, também. Renata, a gente direciona para o lugar Direciona. certo. Pode ler até o telefone deles aí no vídeo também. Então, se for de outra, se você está assistindo a gente de outra cidade, de outra região, até de outro estágio, pode ligar para eles. Capitão Gobo se comprometeu aqui, vai orientar como levar esse programa para outras escolas de outras regiões também, que é tão importante esse trabalho de prevenção. Já a gente vai conversar mais sobre como é esse dia a dia dos bombeiros. Quero que eles me contem também onde estão os maiores perigos, como que a gente evita acidente dentro de casa, por exemplo, porque acontece muito acidente doméstico que a gente nem imagina, viu? Um degrau ali é um acidente doméstico que a gente está correndo risco o tempo inteiro. Vamos para o intervalo rapidinho, na volta tem mais conversa sobre o dia do bombeiro. Até já. De volta nesse dia 2 de julho para celebrar o Dia do Bombeiro. Estou aqui com o Capitão Gobo e com o Cabo Brito, que estão contando como que é um pouquinho do trabalho, um pouquinho do dia a dia dos bombeiros, que é essa profissão tão linda e, como o Capitão falou, que é para quem tem vocação mesmo, né? Porque não é aquele trabalho que você vai chegar a um horário, sentar na frente de um computador e ir embora. Pelo contrário, não tem rotina. É situação de perigo todos os dias praticamente, então realmente tem que ser por amor, então eles merecem toda a nossa homenagem mesmo, porque fazem esse trabalho lindo para a sociedade. Eu vou até começar esse bloco com uma pergunta que chegou para a gente aqui. Célia Maria Ribeiro, ela é de Mogi Guaçu, aqui no interior de São Paulo. Célia, obrigada pela sua pergunta. E ela quer saber em quais situações que o cidadão pode acionar o Corpo de Bombeiros. Então, o escopo de trabalho do Corpo de Bombeiros, né, ele está, óbvio, né, na extinção, prevenção contra incêndios. Eu acho que é o que todo mundo, à primeira vista, quando olha o caminhão vermelho, pensa nisso, né? Mas desde 1990 o sistema resgate também foi implementado, onde o Corpo de Bombeiros faz atuação no resgate de acidentados, né? Acidente de trânsito, queda de moto, pessoas que sofreram, de repente, fraturas, alguma coisa nesse sentido, tá? O Corpo de Bombeiros também faz auxílio na captura de animais em situação de risco, né? Então, na minha carreira mesmo, eu já tive a oportunidade de resgatar onça parda no meio da cidade. Nossa, é mesmo? Foram 3 vezes. Então, é uma ocorrência até atípica, mas envolve um certo risco tanto para o animal, porque ele está fora do seu habitat natural, está assustado, né, difícil, e como é um animal de grande porte, que envolve risco aos envolvidos, então existe todo um cuidado por trás disso, e a gente apoiando também, lógico, com veterinários, né, para a gente poder dar o atendimento para o animal. A gente também trabalha, né, na retirada de pessoas presas, por exemplo, por desabamentos, desmoronamentos, alagamentos, né? A gente trabalha também com afogados, né? Então, seja na prevenção pública nas praias ou represas como a represa Guarapiranga, né? Onde a gente tem, o Corpo de Bombeiros tem o grupamento marítimo que faz toda a salvaguarda lá do litoral. O Corpo de Bombeiros também tem a questão da área técnica de prevenção contra incêndios, né? Vistoria nas edificações, né? Verificação de hidrantes, extintores. Então, o portfólio de serviços é bastante amplo. A gente escuta muito, né, quando acontece algum acidente, um desabamento, alguma casa de show que pegou fogo. Tinha um alvará do Corpo de Bombeiros ou não tinha um alvará do Corpo de Bombeiros, né?
o último grande acontecimento, acho que todo mundo vai se lembrar, que era a Boate Kiss, foi uma tragédia Sim. terrível, né? E desde então, muitas normas foram aperfeiçoadas e faz parte também das atribuições do Corpo de Bombeiros verificar essas normas estão sendo cumpridas, principalmente com relação aos locais de reunião de público, onde existe um perigo muito grande. Antes da Boate Kiss, né, nós tivemos um grande incêndio no Rio de Janeiro, foi um circo, né, onde tivemos quase 500 vítimas na época, né, mas isso faz muitos anos. A Boate Kiss é o segundo maior número de mortes no incêndio na história do Brasil. E é um marco, não só para a parte de prevenção, né, mas eu acho que até para os organizadores, que muita gente que acredita, não, isso aqui não vai dar nada, tal. Hoje em dia a gente percebe por parte dos organizadores, daqueles que promovem eventos, uma preocupação muito grande com a segurança. Isso foi realmente, não vou dizer que a tragédia é boa, mas que pelo menos sirva para salvar vidas no futuro. Né? Para salvar vidas no futuro. Muito bem, o caminho é esse. Né? Talvez as pessoas perceberam que não é frescura, né? Não. Que tem um laudo ali. A gente vê, né, em estabelecimentos públicos aquele laudo na parede ali, né, que é o alvará do Corpo de Bombeiros. Não é uma formalidade, não é frescura. É um trabalho muito sério. Olha, eu diria mais. A prevenção, assim como a gente estava falando, né, da prevenção feita com as palestras que o Cabo Brito faz na região, não só ele, mas outros bombeiros educadores no estado. Mas quando a gente pega o crescimento populacional no estado de São Paulo nos últimos 40, 50 anos, e a gente compara com o número absoluto de incêndios no estado, a gente percebe uma dicotomia no gráfico, onde a gente tem um crescimento populacional e uma estabilidade em números. Então, nós temos aumento de residências, a economia pujante do estado de São Paulo tem um aumento significativo de indústrias, depósitos, né, de atividade econômica de toda sorte, sem o proporcional aumento no número de incêndios. E isso é devido à prevenção. Isso é uma boa notícia. Isso é devido à prevenção, entendeu? Porque é a única explicação, né, para que isso aconteça. Se a gente for pensar, né, qual que é o risco de alguma coisa acontecer? É você ter o perigo que ela aconteça, vezes a exposição. Então, nós temos mais exposição, porque temos mais locais, mais empresas, mais depósitos, mais restaurantes, mais tudo, mais população, mais casas. Então, nós temos um aumento da exposição, o risco continua o mesmo, logo o perigo deveria aumentar. E não. E ele tem se mantido estável aí nos últimos 40 anos, graças, né, à legislação contra incêndio, que ela vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, e o trabalho de prevenção, conscientização da sociedade. Existe muito perigo, eu deixei essa pergunta antes da gente ir para o intervalo. Dentro de casa, um ferro de passar, uma panela que fica no fogão. Essa matéria, o Cabo Brito é um especialista. Então, dentro de casa tem dezenas de perigos, né? Por exemplo, uma coisa que o pessoal gosta de decorar, tapetinho. Tapete no banheiro, na entrada de casa, isso daí, principalmente para o pessoal da melhor idade, né, é muito perigoso. Tá? Tem muitas vítimas de queda. Enroscar o pé ali, né? Por causa de escorregar em tapete. Outra coisa também que é interessante frisar, secador de cabelo, chapinha, ferro de passar. Tem gente que passa ainda roupa em cima da cama. Aí deixa rapidinho o ferro, vai desligar o feijão. Aí lembra que tem que dar comida pro cachorro. Quando chega, o ferro já tá tombado. Ó, uma atitude insegura, né? Terminou de passar a chapinha, a mulherada. Enrola a chapinha, tá atrasada, põe dentro do guarda-roupa lá. Quente. Exatamente. Panos de prato perto do fogão. Vela perto de tecido, de cortina. Exatamente. E importante falar também sobre panela com óleo. Tem gente que não sabe disso. Então vamos aproveitar a oportunidade. Por favor. Pegou fogo na panela com óleo por algum motivo, não joguem água. Tá? Não pode. O fogo ele vai aumentar, pode machucar a pessoa.
e pode destruir a casa. E uma queimadura dessa, ela é muito grave. Muito grave, tá? Então devemos abafar esse fogo e não jogar água, né? Com Então como? pano Pega uma úmido. tampa? Pega uma tampa e coloca ali? Desliga o fogo primeiramente, depois molha um pano, torce e põe por cima, ou a tampa, tá? Para abafar esse fogo. Então, são atitudes que tem que tomar cuidado. Isso que você falou do ferro de passar é muito verdade, né? Porque assim, ai, não, eu lembrei, a comida tá no fogo, vai queimar, vou rapidinho. E a nossa cabeça vai embora fazendo as coisas. Exatamente. A gente tem que ter foco. Quando tá trabalhando com alguma coisa que gera um perigo, é foco naquele momento, né? Produto de limpeza no lugar baixo, casa que tem criança. Criança vê o produto lá cheiroso, colorido, não vai entender nada. Vai achar que é para tomar, vai abrir e muitos produtos de limpeza ficam em garrafas transparentes, né? Infelizmente. E a criança vê aquilo ali e acaba tomando, se intoxicando com aquele produto. Em caso de queimadura, por exemplo, né, a gente sempre desencoraja, né? Não passe pasta de dente, pó de café, nada, é só água, né? Água em abundância. Eu já ouvi dizer, não, quando queima você não pode colocar água na hora. É verdade isso ou não? Não pode colocar. Coloca água e resfria no local isso, na hora. água corrente, né? Sem esguichar, né? Sem pressão, a água ali caindo de maneira suave. Né? Não precisa ser água gelada, mas água fria, né? A água da torneira, por exemplo, já está ok. Para resfriar. Ela vai resfriar. E levar ao atendimento o mais rápido possível. Hoje existem métodos, né? Para compressas e curativos especiais para queimados e tal. Mas é muito importante. Eu conheço casos aí que onde foi passado pasta de dente, pó de café. Isso é um perigo, né? Isso acaba gerando mais cicatrizes, né? E agrava o caso, na verdade. Não resolve nada. Não resolve. Isso eram culturas antigas, né? Do passado. Hoje em dia a gente tem informação, né? Para não fazer isso. Mas ainda muita gente pergunta, né, Brito? Exatamente. Por falar em informação, eu posso passar um recadinho sobre os nossos cursos? Claro, por favor. O Corpo de Bombeiros hoje, pessoal, disponibiliza alguns cursos para fazer à distância, tá? Então, no site educacãopublica.corpodebombeiros, vocês vão encontrar alguns cursos de primeiros socorros, prevenção de incêndios, Legal. tá? Que o Corpo de Bombeiros está disponibilizando. E é gratuito, não precisa pagar nada, é só fazer um pequeno cadastro e lá você vai aprender muita coisa útil aí para a sua vida. Eu posso falar sobre a nossa operação também? Por favor. Pessoal, o Corpo de Bombeiros também está fazendo 2 operações concomitantes. Operação Férias Mais Seguras, tendo em vista férias escolares. Então a gente está focando nessa coisa de divulgação de prevenção de acidentes. Porque a criançada, em casa, né? O dia inteiro em casa. tá em casa ou vai empinar um pipa perto de fiação elétrica com cerol e tal. Então eu fui em algumas escolas, já fiz essa divulgação. E eu convido a vocês, responsáveis pelas suas crianças, tomem muito cuidado, tá? Porque atitudes pequenas podem gerar grandes acidentes. E a outra operação que a gente está fazendo é o São Paulo Sem Fogo, tendo em vista a estiagem, o aumento de fogo em vegetação natural. Então, você que está assistindo, gente, não coloquem fogo no mato, seja para limpar um terreno, seja por brincadeiras de mau gosto, tá passando na rua, jogou a pituca de cigarro, enfim, esse tipo de coisa. Além de aumentar a poluição, né? Porque começa o foguinho ali, vai espalhando o vento e tal. Também prejudica o atendimento do Corpo de Bombeiros. Bombeiro serve para apagar fogo? Sim. Só que enquanto o bombeiro está apagando fogo no mato, pode acontecer alguma outra ocorrência grave com pessoas, né, pessoas em perigo, e precisa deslocar uma unidade de outra cidade. Tá? Então isso prejudica o meio ambiente e prejudica também o atendimento do Corpo de Bombeiros. Então fica esse recadinho, Operação São Paulo Sem Fogo. Evitem, por favor. E a responsabilidade é de cada um de nós, né? E além de ser crime ambiental. Ah, então gera essa também, né? É crime, Exatamente. tem multa. E um foco de incêndio, ele se espalha de uma maneira muito, muito rápida. Muito rápido. Capitão Gobo, Cabo Brito, muito obrigada por terem vindo hoje aqui, dar esse esclarecimento, contar um pouco do trabalho de vocês. E quem sabe a gente também já plantou sementinhas ali para futuros bombeiros que vão ser colegas de trabalho de vocês. Obrigada, bom trabalho para vocês, parabéns por essa vocação.
Valeu, gente. Valeu, Obrigado. obrigado. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até.